Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande alegria, eu quero acolher já os irmãos do Grupo Sagrada Família de Camaquã, acolho a Liege, coordenadora. Deus abençoe minha irmã. E nesta noite nós vamos hoje ver a palavra que é o tema do ano, que é para nós, vai dizer em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação do Espírito para que possamos discernir qual é a vontade de Deus e o que é bom e o que lhe agrada e o que é preciso. Convido você a pegar a Sagrada Escritura em Romanos 12. Nós vamos pegar o verso 1 e o verso 2. Romanos 12, do 1 ao 2. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Aqui nós vemos nesta passagem de São Paulo aos Romanos, que ele estava vindo na sua terceira viagem, de Paulo, no ano 57 ao ano de 59, Paulo perseguido pelos judeus, Nós conhecemos muito bem ele, aquele homem cheio do espírito intrépido, escolhido pelo Senhor para fazer a graça como um instrumento poderoso, como o próprio Deus nos fala em Atos dos Apóstolos. Então, este homem cheio do Espírito Santo escreve a carta aos Romanos para que ele pudesse, na sequência da sua viagem, ir a Roma anunciar e pregar o Evangelho. Existem algumas coisas muito interessantes nesta passagem. Vai dizer no versículo 1 essa exortação, é um apelo. Ele faz aos romanos, é um pedido fervoroso, então ele exorta aquele povo, aqueles judeus convertidos, E vai falar de três coisas aqui no versículo 1, do corpo, sacrifício e do culto. No Antigo Testamento, o culto era feito no templo, onde eram feitos os animais, e nós vemos que os sacrifícios animais eram consumidos pelo fogo e subia aquela fumaça como um odor agradável a Deus. Os cristãos no Novo Testamento não fazem mais sacrifícios. Ele fala aqui dos corpos. Mas o que é o corpo aqui que Paulo está falando? Muito mais do que o corpo. A mente, o coração, os sentimentos. Então Paulo vai nos falar do cristão deve se entregar a Deus um sacrifício vivo. Jesus já realizou o sacrifício na cruz. Meus irmãos, para que nós conseguíssemos oferecer a Deus uma vida de renúncia, estar disposto a dar a nossa vida pela glória de Deus. Você está disposto a dar a sua vida pela glória de Deus? Aqui que está o detalhe, porque ele começa dizendo que pelas misericórdias. Misericórdia é um conjunto de atitude de compaixão para aquele que não merece. Então, Paulo vai ensinar quais são elas. Por que ele está falando em misericórdia aqui? Ele está falando do capítulo 1 ao capítulo 11, onde ele expõe toda a doutrina. Então, do capítulo 1 ao 11, ele expõe a doutrina. Ele vai explicar, tudo aquilo dos judeus para que eles entendessem aquela doutrina e para que ele entendesse agora que ele poderia ir pregar esta doutrina. Mas quais são essas misericórdias, meus irmãos? No capítulo 1 ao 11 vai falar santificados pelo sangue, justificados pela fé. Vai falar da eleição de um povo eleito e um contexto de normas que Paulo vai citar. Então, estas misericórdias que ele fala e que ele pede, para que esse povo entenda. Entenda o quê? Ele fala num culto espiritual aqui. Então ele vai dizer que antes de eu me ofereça como um culto espiritual agradável a Deus, antes que eu viva, coloque a minha vida no altar, eu primeiro preciso entender que eu já fui justificado pelo sangue, eu já fui santificado pela fé, pela adoção filial que Jesus concedeu a nós, a salvação na cruz. Nós fomos,
resgatados pelo sangue precioso de nosso Senhor. Então ele vai dizer que primeiro é preciso entender isso. No versículo 2, ele vai nos falar, vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir o que é bom, agradável a Deus e o que é perfeito. Amados e queridos irmãos, nós precisamos entender, a palavra conformar no grego, ela vai dizer assim, é entrar no esquema. Então, o mundo ele pode nos apresentar um molde. O mundo vai nos apresentar um molde para a nossa vida. De maneira que nós que somos cristãos não vamos entrar no esquema, não vamos entrar neste molde. Nós vamos viver a vontade de Deus. Então, qual é o molde? O molde é aquilo que agrada a Deus. Qual é o molde? É a vontade de Deus, é o discernir a vontade do que é bom, daquilo que é perfeito. Este é o molde para os cristãos. Esse é o molde para mim e para você. Então, nós vamos vendo, queridos irmãos, que a essência do cristianismo é o amor, é o sacrifício. Então, é uma ruptura com esta mentalidade do mundo. A igreja há mais de 2000 anos, ela faz esta ruptura com a vontade do mundo. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus. Quando Deus escolhe os 12 para seguir com ele, ele escolheu aqueles que ele quis. Então, primeiro os escolhidos, eles ficam com Jesus, depois eles vão para a missão, depois expulsa demônio, depois cura os doentes, depois vai pregar. Não, primeiro fica com o Senhor, vive com o Senhor, tem a experiência, Deus forma aquele povo, aqueles 12 onde vão começar a igreja, e a partir dali eles vão seguir na missão. Ou seja, nós, irmãos, eu e você que buscamos o Senhor, nós temos que fazer a ruptura com o mundo, com a mentalidade do mundo. Então nós vamos viver aquilo que é a vontade do Senhor. Vou te dar um exemplo bem prático. Um pescador, quando ele vai pescar, vamos pegar um exemplo de um pescador que vai pescar um dourado. O que ele faz? Ele vai pesquisar qual é a água, qual a profundidade, qual a linha que eu tenho que usar, qual o anzol, qual a isca que eu vou ter que usar. Então nós cristãos, nós somos pescadores de homens. Pescadores de homens. Então eu tenho que romper com a mentalidade do mundo, deixar que o Espírito Santo transforme em mim, transforme a cada dia, para que eu possa crescer na fé, crescer na esperança, e eu possa ser como Paulo, eu possa ser este homem que se entregou, pelo Evangelho, pela vida. E eu peço que o Senhor nesta noite derrame toda a graça necessária para que você receba o Espírito Santo, para que você se torne um anunciador da palavra, que você não se conforme com o mundo, mas que você se transforme pela renovação do Espírito, que a partir de hoje você se entregue como uma oferenda viva no altar, que você viva a graça de Deus, que o Espírito Santo suscite no teu coração a cada dia, a cada momento, ele possa transformar você neste homem novo, que você não se conforme, mas sim que quando a forma do mundo, que nós vamos ser como aquela argila nas mãos do oleiro, para que ele possa nos moldando, tirando os excessos, colocando aquilo que falta em nós, mas que essa renovação deste culto espiritual seja a nossa vida no altar, que você seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que a partir de hoje você viva a vida nova, você seja este pescador de almas. É o que o Senhor te chama, a não ser mais com o molde do mundo, mas ser o molde, e o nosso modelo é Jesus Cristo. Deus te abençoe e que Nossa Senhora passe à frente e pise na cabeça da serpente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.